Nós queremos falar sobre eh, dinheiro e espiritualidade. O que o dinheiro tem a ver? Como é que você está com a questão dinheiro? Dinheiro vem fácil? Dinheiro para você é difícil? Você tem uma ideia que o dinheiro não é bom? Que tem que ficar pobre? O que você vê? Como você vê as pessoas que são prósperas, que têm muito dinheiro, conseguem ter mais dinheiro? Como o dinheiro pode ser visto a partir da espiritualidade? E quem vai nos ajudar, com alegria, e nós agradecemos já o fato de ter vindo aqui, ter aceitado o convite, é o Daltro Gali, Daltro Anor Gali, que é hoje sócio fundador da Rio Sul Investimentos. Trabalhou a vida inteira com dinheiro. Eu quero te agradecer pela vinda aqui e já te pedir, quem é o Daltro? Bom, Padre Ezequiel, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e poder contribuir com as pessoas que estão nos assistindo. 31 anos de vida financeira em bancos, sempre em bancos, os últimos 20 anos e meio no Banco Santander, e agora com uma empresa que eu sou um dos fundadores, que se chama Rio Sul Investimentos. A vida toda cuidando de dinheiro das pessoas. Isso é desafiador, porque em alguns momentos nos remete a ver pessoas tratando do dinheiro com muita felicidade e outros tratando do dinheiro com muito desprezo ou insatisfação por não tê-lo. Então é algo que o dinheiro gerou e durante a vida toda, ele foi motivo de discórdias, motivo de poder, motivo de intrigas em famílias, intrigas de muitas vezes de países, Muitas vezes o dinheiro está bastante ligado ao poder. E tudo isso fez parte da minha vida. Sempre olhando para o dinheiro como sendo uma coisa que se busca ser mais feliz. Não necessariamente, nós vamos falar mais sobre isso, mas fazendo com que seja um meio para ser mais feliz. O que você aprendeu nesses 30 anos lidando com o dinheiro dos outros? O que você considera que foi a melhor aprendizagem nesse tempo em relação ao dinheiro? O dinheiro, eu sempre digo que é um dos produtos mais desejados do mundo. A gente percebe que o dinheiro é perseguido, alguns buscam ele para se sentir melhores, A gente percebe que esse dinheiro também, ele é colocado numa balança, Quem tem muito dinheiro, e aí, claro, eu estou falando dos extremos, muito e pouco, Quem tem muito dinheiro, não necessariamente que chega até nós, chega até mim durante essa vida, que é a pessoa mais feliz, que é a pessoa mais realizada. Muitas vezes isso gera um problema até, por não saber lidar com esse dinheiro. E outras pessoas, naturalmente, que têm pouco, precisariam muito mais até para sustentar a família. E a gente vê boa parte da população hoje no lado da balança que mais precisa de dinheiro. Então, vindo até os bancos, encontrando alternativas, muitas vezes, para financiar uma casa, para financiar um carro, muitas vezes financiar até os estudos de um filho, ou de si mesmo. Então, essas foram as experiências que eu tive durante a vida. Pessoas que a gente se sentiu muito bem poder estar ajudando e até muitas vezes no sentido figurado, brigando dentro da instituição financeira por querer aprovar aquele financiamento, aquele financiamento educacional ou um crédito imobiliário, e sabendo que você está ajudando as pessoas, ajudando as famílias. E você percebeu que o dinheiro ajuda na felicidade das pessoas, ou você, pela sua experiência, encontrou mais pessoas que tinham mais dinheiro e aqueles que você viu que tinha mais dinheiro não eram tão felizes? Como é que é? Dá para dizer que será que dá para fazer uma média ali assim, sem ser científica, mas pela própria intuição? Sim. Talvez não tenha uma estatística propriamente firme no que eu vou falar, mas
A gente percebe que muitas pessoas, né, elas são amassadas, né, dentro das empresas, muitas vezes não sendo felizes naquele trabalho, mas elas precisam daquele trabalho por causa do dinheiro. Porque por trás daquilo tem uma família. Então ela tem uma obrigação de estar ali. E ela não quer largar aquele trabalho, ela não quer largar aquele meio de ganhar dinheiro, porque ela sabe que depende daquilo para um sustento. E, de outra forma, tem outros que ganham dinheiro, né, de uma maneira não tão honesta. E a gente percebe que o dinheiro ele é visto como um bandido, como algo feio, algo ruim. E, na verdade, a minha experiência mostra que o dinheiro mais nos ajuda, assim, a sermos felizes. A gente percebe que as pessoas que ganham dinheiro, e aqui eu estou falando de uma maneira honesta, lícita, né? Dinheiro de uma maneira que seja originado pelo trabalho ou por negociações, né? Mas de uma maneira muito honesta. Ele leva, assim, as pessoas a serem mais felizes, a terem mais confortos, a poder ter uma casa boa, a poder ter um carro, a poder ter comida na mesa, a poder ter roupas, e sim comprar coisas, né? E até dar educação aos filhos, né? Então a gente percebe que assim, o dinheiro, ele ajuda a ser mais feliz. Agora, tem um fator, né? Que eu tenho percebido durante a história, e até pelo fato do trabalho voluntário que eu faço com uma entidade, de que a espiritualidade na família, ela tem uma relação direta com saber lidar com o dinheiro e com a prosperidade. Por quê? Eu lembro quando eu era criança, quando eu era jovem, que o pai e a mãe diziam, olha, essa roupa aí é a roupa de domingo, né? Sim, dizendo, valorizando as coisas pequenas, né? Aquela era a roupa da missa e da festa e do domingo. A roupa da missa, da festa, do domingo. Então, dando valor ao dinheiro desde a época, até porque na época era mais escasso o dinheiro do que é hoje. Hoje parece que está mais fácil, né? Até pelos bancos, né? O meio financeiro que facilita os empréstimos, né? Então parece que o dinheiro ele circula de uma maneira mais tranquila. Mas o que eu percebo que as famílias que estão mais espiritualizadas, e aí respeitando os grupos religiosos, sim. Né? Mas a gente percebe que vindo com essa espiritualidade e valorizando a prosperidade, e eu me refiro à prosperidade ao trabalho, né? Quem trabalha, ganha o seu dinheiro, pode comprar coisas e ser mais feliz, né, na família. Então tudo isso nos leva a acreditar que tem uma relação, apesar de que muitos acham que dinheiro e espiritualidade é algo contraditório, mas na verdade é algo muito próximo. E a gente percebe ainda, Padre Ezequiel, que a questão da prosperidade, as famílias, ou aquele ser humano, aquela pessoa que foi próspera, ela conseguiu guardar um dinheiro além das suas necessidades, ela consegue ajudar outros que não tiveram a mesma sorte. Para quem quer administrar o dinheiro de uma forma que ele seja crescente e não decrescente. Primeiro, uma regra para ter uma estabilidade boa no dinheiro e crescer. Porque tem pessoas que estão sempre atrás do dinheiro. Como é que é isso? Então, Padre Ezequiel, acho que tem a regra básica para isso não é quanto você ganha, e sim quanto você gasta. Algumas pessoas ganham R$1.000, mas todo mês saem do orçamento. Elas estão lá com 1.100, 1.150. E a regra básica é o seguinte, eu tenho obrigatoriamente que ficar dentro do orçamento da família. Segunda regra que eu considero muito importante, o casal tem que colocar o dinheiro na mesma caixinha. Porque se cada um tem a sua vida privada, eles esquecem dos filhos, esquecem que estão em família. Porque às vezes um deles coloca um pouco mais de dinheiro no mês e o outro não tanto. Esse equilíbrio é importante. Você acha, agora eu quero ressaltar essa regra aqui, porque a grande maioria dos casais, eu estou vendo que é dinheiro de um para cá, dinheiro de outro para lá. Não é assim? É assim. Normalmente cada um quer ter a sua própria conta,
ter os seus compromissos, né, e ter a sua individualidade financeira. Eu até diria que até pode, mas então tem que definir quanto. E o maior motivo de discórdias, de separações e de intrigas na família é por causa disso. Né? E a questão da educação financeira, os filhos, né? A gente não. Eu lembro do meu pai e a minha mãe, nem eles tinham educação financeira. A gente veio de famílias que nós não tivemos uma boa escola quanto a dinheiro. Né? E quando a gente vira adulto, a gente trabalha para ganhar o dinheiro, mas a gente não sabe fazer esse dinheiro se multiplicar. Ou, quiçá, né, como guardar dinheiro. Né? Então, os bancos, na verdade, eles vivem em cima desse déficit, né, mensal, que as pessoas gastam mais do que ganham. E quando a gente sobra dinheiro, tem que fazer o quê? Guardar na poupança ou investir na Rio Sul Investimentos? Não, eu não estou... brinquei aqui porque ele tem uma empresa de investimentos, mas hoje também as pessoas... Qual é o investimento bom para fazer? Então, tem investimentos que conseguem remunerar bem acima da poupança, né? A poupança é aquele investimento tradicional, aquele investimento ele não tem impostos, né? Então ele tem aquela data fixa. Se você sabe que você depositou dia 10 do mês que vem, você vai ter a remuneração do dinheiro. Mas tem outros investimentos, como CDBs, fundos de investimentos e outras, que têm uma remuneração melhor do que a poupança. Então, você que está nos ouvindo, né, pode procurar o seu banco, a sua instituição, o seu assessor, para que ele lhe dê uma orientação de como investir melhor. Né? Mas tem sim investimentos melhores que a poupança. Apesar de que a poupança ela é um investimento base para recursos que são oriundos, né, no mercado financeiro para financiar a habitação, para financiar o agronegócio e outros. Né? Uhum. Daltro, também aquela pergunta que eu queria que tu esclarecesse um pouco, aqueles que nunca conseguem pagar as contas, estão sempre com dívidas. Padre Ezequiel, isso é uma sistemática um pouco complicada. Então, a minha orientação aí seria, não use o cartão de crédito. Esse é um dos maiores vilões, né? Porque a gente não tem um sentimento de perda. Você não abriu a carteira e não tirou o dinheiro efetivamente de dentro. O cartão de crédito, quando você vai pagar, você sai de lá com um benefício. Ou por ter almoçado, ou por ter jantado, ou por ter comprado uma roupa. É só o benefício, mas você não teve o sentimento de perder dinheiro. E eu tenho um chavão que eu sempre digo, quem não tem ciúmes do dinheiro, quem não gosta do dinheiro, ele não fica na mão. Ele vai para a mão de quem gosta. Então tem que ser um pouco assim, sabe aquele jargão de ser pão duro? Tem que ser um pouco. E aí pedir desconto, aí tem várias regrinhas, né, dicas que a gente poderia deixar aqui, algumas delas para quem não consegue. Então, cancelar o cartão de crédito, procurar trabalhar com dinheiro, né, ir ao supermercado sempre com uma calculadora, procurar pegar os descontos, ir toda semana para não ter uma lista grande, né, de fazer aquele rancho grande não é recomendado. A questão também de cuidar, porque a sociedade nos impõe muitos padrões de vida, tá bem vestido, tem que estar com o carro do ano, tem que estar... Isso tudo são complicadores para o orçamento, né? E aí dificulta guardar o dinheiro. Daltro, agora nós vamos já concluindo, porque o tempo é esse, mas vejam que eu estava pensando enquanto eu falava, olha que importante também num programa, vocês têm aqui um programa de um padre, e a televisão, a gente reza muito, na TV, os programas católicos, se reza muito, se louva, mas isso aqui é importante, porque olha aqui, se tu tá quebrado no dinheiro, tu vai complicar a tua vida, essa que é a verdade. Depois tu pode rezar, mas tem que ter coisas práticas na vida. Tem que ter uma organização eficiente em tudo, né? Daltro, então essa questão dinheiro, felicidade, espiritualidade, por que você compreende que dá para unir bastante? Em que sentido? Eu tenho tido uma experiência muito boa com o voluntariado lá no Mão Amiga, né, que eu estou desde o início. A gente percebe que as pessoas mais prósperas, aqueles que conseguiram ter um excedente no financeiro, que guardaram dinheiro, eles acabam ajudando os projetos, acabam ajudando a projetos sociais, acabam ajudando outras pessoas a serem felizes. Então, o dinheiro, no meu ponto de vista, e eu respeito muito
assim, a opinião contrária, ele ajuda a sermos mais felizes. E eu sempre digo, é uma brincadeira, né? Eu digo, se tiver alguém que não é feliz, que dê o dinheiro para mim e que vá ser feliz, né? Sim, porque na verdade, com certeza, ele é importante, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, não consegue resolver os problemas, não consegue fazer aquilo que também gera emoção, que é uma compra, que é comprar algo que tu quer, ter um conforto maior, ter uma estabilidade, mesmo na questão de saúde, uma segurança, para que o filho possa estudar numa boa escola, enfim, tudo passa por isso. Por isso, para concluir, essa questão também empenho e dinheiro. Porque veja o seguinte, você veio de uma cultura, nós viemos de uma cultura também de poupar. Os italianos, a colonização italiana tem muito essa questão de trabalho, de dinheiro, depois de poupar para... como é que você relaciona empenho e dinheiro? Porque hoje também, agora da Altro, tem esse mundo da internet que oferece muita coisa. Olha, eu fiquei rico aqui vendendo isso, você faça a mesma coisa. Então, tem muita gente, eu de vez em quando me incomoda isso, porque sei que um mundo de pessoas está se iludindo, não vão ganhar dinheiro como aquele lá que vende os cursos, que vende, que mostra as fotografias nas casas de luxo, mostrando que eles têm uma boa relação com a mulher, tem dinheiro, tem casas, tem carros, tem viagens. E esses, na verdade, inspiram muita gente que acha que vai também ganhar dinheiro. Como é que empenho e dinheiro? Isso é uma situação bem delicada. A gente normalmente percebe pessoas que se mostram bem-sucedidas na sociedade, mas a conta bancária está vazia e muitas vezes até negativa, né? A gente percebe ainda que dinheiro fácil é vendaval. Ele não fica, ele vai embora. Dinheiro que veio fácil, muitas vezes de uma herança que não sabe, aquele sacrifício por ter trabalhado, não um sacrifício que seja algo ruim, mas aquele empenho no trabalho, por ter trabalhado e ter gerado dinheiro através do trabalho, que você sabe o valor daquilo, ele não fica na mão das pessoas. É incrível, mas é assim. E a gente percebe também que aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem ficar dentro do orçamento familiar, elas não estão dispostas a um segundo trabalho, um plano B. Eu vou dar um exemplo. A maioria das cidades tem dificuldade para conseguir diaristas. Você não consegue. E tem muita gente que fica em casa aos sábados. E poderia estar trabalhando. É uma forma de ganhar dinheiro de uma maneira honesta, de uma maneira prática, de uma maneira que você diz, eu sei de onde veio esse dinheiro. Uhum. E outras que hoje é facilidade, né? A gente tem muitas posições de trabalho que nunca foram criadas, que é a questão da internet, de trabalhos no e-commerce, até hoje nas próprias casas, né? Você na internet faz um monte de coisas. Então não está errado você ter um trabalho honesto em posições que nunca houveram, não foram criadas, né? Agora a gente percebe o seguinte, o básico disso tudo, ganhar dinheiro de uma maneira honesta, de uma maneira que seja justa. E aí esse dinheiro é o verdadeiro dinheiro que nos deixa felizes. Porque o trabalho, a relação do trabalho com o dinheiro e com a felicidade é algo que é impressionante. Agora, o poder, a visibilidade que a sociedade nos impõe pelas redes sociais, de eu estar bonito, de eu estar numa piscina, de eu estar num lugar bacana, né? E dar visibilidade às pessoas nem sempre é a realidade. Eu diria que pouco às vezes é a realidade mesmo. Mas é o que as pessoas até se sentem bem, se sentem felizes de estar fazendo isso. E quem vê acha que sempre está devendo, que o outro está melhor que ele, né? Algo que é impressionante, mas é o que ocorre, né? D'altro, eu creio que essa conversa nossa ajudou muita gente, porque é um tema que move a todo mundo, todos querem dinheiro, todos. Quem não consegue é porque está peleando, mas gostaria de ter mais. Então, também é um assunto certamente que gera uma
uma oportunidade para as pessoas pensarem mais sobre como fazer a gestão do seu dinheiro e melhorar a qualidade de vida. Obrigado e Deus abençoe o teu trabalho também. Obrigado, Padre Ezequiel. Obrigado a todos.